Boa noite, meus irmãos. Conseguem me escutar bem? Está tranquilo para ouvir? Vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, tá bom? Na epístola de Tiago. Nós iniciamos essa série de pregações na carta e nós estudamos algumas vezes aqui também. Falamos sobre os benefícios das provações, os conselhos de Tiago para aqueles irmãos. Falamos também de como obter sabedoria. Tiago também ensinou esses irmãos. E agora nós vamos para o versículo do 9, capítulo 1, versículo 9 ao 11, tá certo? Vamos lá. Você já parou para imaginar quanta beleza há na dignidade e na dignidade diante de Deus? Você já parou para imaginar isso? A beleza que existe na dignidade diante de Deus. Isso é uma razão para nos gloriarmos, meus irmãos. Se você é um cristão e é um cristão genuíno, glorie-se nisto. Porque a sua dignidade, ela não está baseada num padrão definido pelo mundo. Ela está imaculada diante de um Deus santo e justo. A nossa verdadeira dignidade está em sermos redimidos pelo sangue de Cristo. Você não precisa ter dinheiro. Você não precisa ter uma excelente profissão para obter dignidade diante de Deus. Tudo o que você precisa já foi feito numa cruz. Longe está de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo proclamou essa declaração. Esse Paulo que antes gloriava-se naquilo que ele conquistou por direito, a sua sabedoria, a sua dignidade romana, seus bens materiais, este é o mesmo Paulo que afirmou: deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. E dito isto, ele se agarrou numa cruz, até o fim da sua vida, e ele se regozijava nisso, por ser achado pelo Filho de Deus. A dignidade cristã, ela não é uma autossuficiência, mas uma humildade diante de Deus e uma exaltação a Cristo. E o oposto da dignidade é uma desonra, é uma indecência, é insensatez, é um atrevimento. Não queira ser comparado com aqueles que não amam a Deus, mas amam a si mesmos. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, diz o pregador. O dinheiro, o luxo, a beleza, sua aparência física, tudo isso o tempo vai corroer. Tudo vai passar. Na verdade, todas as coisas vão passar. Passarão céus e terra, porque são só coisas. Se desapegar daquilo que é poeira é o melhor que nós podemos fazer. Um dia o seu carro ele vai arranhar, um dia o pneu do seu carro ele vai estourar, um dia o seu carro ele vai ser destruído pela ferrugem. Um dia vão roubar a minha casa, um dia se eu ganhar um salário de 20 mil reais, ele vai perder o seu valor. Mas a sua dignidade não. Se ela está no Senhor, ela está intacta.
livre de toda a degradação dessa terra. Não queira gloriar-se nas coisas que se perecem, que são passageiras, que serão passadas pelo fogo, assim como o amor daqueles que consideram as coisas como suas maiores riquezas aqui na terra. Não queira, meus irmãos. Nesses versículos aqui, do 9 ao 11, nós encontramos um contraste em duas pessoas. Na verdade, um irmão que está em condição humilde e o outro em um rico. Cada um, Tiago exorta de uma maneira diferente. Um irmão, ele exorta a ele se orgulhar-se e o outro a humilhar-se. Por que a pobreza está ligada à exaltação e a riqueza aqui está ligada à humilhação? Nesses versículos aqui, nós vamos falar da glória, da dignidade diante de Deus e a insignificância das riquezas terrenas. Em primeiro lugar, esse versículo que nós vamos ler agora, ele está linkado com o versículo 2 aqui do texto. Se você for em sua Bíblia, você vai ler. Meus irmãos, tende por muitos motivos o passardes por várias provações. É importante trazer aqui a memória também dos irmãos. Se você leu essa carta de Tiago, você também vai entender que existiam homens opressores, patrões injustos que estavam oprimindo esses irmãos nos lugares onde eles estavam. Então, com esses pontos um pouco mais esclarecidos aqui, eu queria convidar você a ler junto comigo o texto. Tiago capítulo 1, versículo 9 ao 11 diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui. Ó Deus, fala com teu povo, fala comigo. Nos ensina, meu Deus, por meio dessa mensagem. Nos dá graça, meu Deus, para entender. Compreensão, meu Deus, para absorver todo o texto bíblico. Que o Senhor nos fortaleça com a tua palavra. Que o Senhor solidifique o nosso coração diante de ti. Que nós possamos, meu Deus, viver como cristãos maduros. Que a graça do Senhor esteja sobre todos nós. Que o Senhor, meu Deus, possa nos abençoar desde agora. Amém. Versículo 1. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Esse é o texto. Esse é o que Tiago está falando para esses irmãos aqui. O irmão aqui, ele é um crente em Cristo, um crente em Jesus. Tiago, ele faz referências a homens e a mulheres que estão na dispersão. Certo? E quando ele fala, porém, de condição humilde, é aquela pessoa de uma baixa condição social aqui. E esse é um irmão pobre, ou que está na condição de pobreza, que está desprovido e desamparado. Contextualizando aqui os irmãos, essa aqui é uma carta circular. Tiago escreve uma carta e dirige essa carta a povos que estão na dispersão. Homens e mulheres que foram espalhados por causa da perseguição da sua fé. E eles deixaram a sua casa, o seu lar na Palestina, e enfrentaram grandes dificuldades econômicas e perseguições. E eles passavam aqui também por muitas necessidades. Se você for ler toda a carta, você vai ver que a pobreza está aqui, viva, instalada na vida também de muitos irmãos. Também eles sofrem nas mãos de patrões
patrões ricos, proprietários de terra. Eles tinham que trabalhar, então eles iriam atrás de emprego. E quando eles arranjavam emprego para trabalhar e trabalhavam, não recebiam o que era devido. Então eram homens e mulheres que eles foram deixaram Jerusalém e estabeleceram suas residências na Síria e no norte da Palestina. Muitos irmãos aqui, eles tinham suas vidas que nem a nossa, suas vidas comuns, tinham suas casas, tinham seus empregos, tinham suas terras, seu gado, e tudo isso acabou, por causa da perseguição na vida deles, por causa da fé que eles tinham em Cristo. Então tudo isso acabou e eles foram espalhados para distante da sua terra natal, e eles foram espalhados, como diz lá em Atos dos Apóstolos, pregando o Evangelho. Então o irmão de condição humilde aqui, isso pode dizer que ele era, ou que está naquela condição de pobreza, de humildade, sem recursos financeiros. Vale lembrar, meus irmãos, que Deus, Ele sempre esteve no controle das situações. Sempre esteve. Que Deus, Ele tem um plano soberano, até sobre as mais terríveis calamidades. Que temos um Deus que está perto de tudo, e em tudo Ele nos ensina. Vale lembrar que existem momentos em que a nossa fé ela é provada, e que Deus está usando as provações para produzir perseverança na vida daqueles irmãos. Isso também se aplica às nossas vidas. Quem estava no controle da situação naquela época? Deus. A.W. Pink, ele afirma que Deus, ele está no seu trono no universo, no controle do universo, com o seu cetro de justiça em suas mãos, sentado no seu mais alto e sublime trono, governando todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. É Deus quem estava controlando todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Talvez esses irmãos que foram dispersos ficaram com muitas dúvidas. E agora, o que é que vai ser da minha vida? Foi Deus quem permitiu que muitos irmãos ficassem em condições como aquela, de humildade e pobreza. E esse versículo é um versículo que ele também pode conversar com o nosso coração. Conversou com o meu coração. Sabe por quê? Se você descobrisse que Deus, em sua soberania, e que Deus, em sua onisciência, planejasse a mesma condição de pobreza para você até o resto da sua vida, o que você faria? Você que está estudando para poder ter um melhor emprego, uma melhor profissão, se você entendesse que Deus não deseja isso para a sua vida, Deus não planejou a melhor profissão, Deus não planejou os melhores salários para você. Se você soubesse disso, como você reagiria a essa situação? Você que acorda todos os dias pensando que amanhã vai ser melhor. Não, amanhã vai melhorar, hoje foi um dia ruim. E isso passam-se os anos, e você está diante dos seus 80 anos de idade, e viu que nada mudou, que tudo ainda está pior. Como você vai se comportar diante dessas situações? Nossa reação, ela deve estar ligada naquilo que nós fomos criados para ser. Independente de qualquer outra coisa, nós somos criados para a glória de Deus, e não para a nossa. Não é nada sobre você, é tudo sobre Deus. A sua situação financeira, o seu estado de saúde, não é nada sobre você, é Deus, é sobre Ele, tudo é para Ele. A história é dele, não a sua que está sendo contada. Queria que você compreendesse isso. Devemos fazer como o salmista.
Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Salmo 56, versículo 3. Então, irmãos, nós fomos feitos para brilhar a luz de Cristo. Antes de qualquer outra coisa, antes de qualquer planejamento seu, antes de qualquer ideia, qualquer plano financeiro, qualquer outra coisa, você foi feito para isso, para glorificar o nome do Senhor, para manifestar a glória dele onde você estiver, com saúde ou sem saúde, com riqueza ou sem riquezas, ou estando bem ou não estando nada bem. Ou com muito ou com pouco, com muita dor ou sem nenhuma, devemos confiar nele e viver para isso, porque isso nos basta. E não se preocupe, irmão, se isso entrar no seu coração, se isso entrar na sua consciência, então todos os seus planos, todas as suas conquistas, as coisas dessa terra perderão o seu valor para o lugar daquilo que é somente dele. Perderão o seu valor para Deus, um Deus maravilhoso, um Deus soberano, sobre tudo e sobre todos. Não depende de você ser rico ou pobre. Se somos do Senhor, nos gloriaremos nele. Pois ele sabe o que está fazendo. Voltando ao versículo. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Embora as provações fossem uma grande realidade nesse mundo, e são uma grande realidade nesse mundo, aqui para os judeus cristãos, o pobre ele deveria se gloriar na única coisa que lhes restava. Ele deveria se gloriar na sua dignidade. Você já parou para pensar na sua dignidade? O quanto que isso é valioso? O quanto que isso importa? Deus nos favoreceu por sua graça. A nossa dignidade, ela foi restaurada pela obra redentora de Cristo. Você consegue compreender isso? Isso entra na sua mente. Tiago, ele não encoraja aqueles irmãos a esperarem um reconhecimento humano, a esperar o favor das pessoas. Esse aqui não tem nada, ele foi disperso, ele fugiu por causa da fé dele, vamos ajudar ele. Tiago não está pedindo para eles mendigarem, Tiago não está pedindo para eles serem reconhecidos externamente por sua vida material, por aquilo que ele não tem, não é isso. O contrário disso tudo. Tiago ele está exortando eles a se alegrarem nas provações e se gloriar em meio à pobreza, pois nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Não andeis ansiosos com o que vão comer, ou com o que vão beber, com o que vão vestir. Acaso o nosso Deus, Ele não sabe que nós precisamos dessas coisas? Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor.
O ponto de Tiago, meus irmãos, é para que o cristão ele não olhe para a sua situação aparente de uma forma horizontal aqui, mas que ele consiga compreender e enxergar de uma forma vertical como Deus o vê. O próprio Tiago, no capítulo 2, versículo 5, diz: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Versículo 10. E o rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Os ricos aqui, que a carta nos ensina, eles são responsáveis por parte dos sofrimentos experimentados pelos cristãos pobres. Abra comigo, vá no capítulo 5 comigo. Atendei agora, ricos, lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de, por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Os ricos aqui, que a carta parece dar a entender, são os ímpios. Então o rico, o perverso, ele deve se gloriar na sua insignificância, como ele diz. É como se Tiago estivesse usando uma certa ironia para poder tratar sobre a sua condição futura, a sua condenação futura. Isso será a única coisa que eles terão no fim de suas vidas, meus irmãos. A sua vida insignificante, por não amarem a Deus, por não buscarem a Deus, e somente aquilo que agrada o seu próprio coração. Lucas capítulo 12, versículo 20 e 21, diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Embora esses irmãos, esses homens aqui, estejam em elevada posição, uma elevada posição externa, visível, a realidade deles diante de Deus é desprezível. É que eles serão destruídos diante de Deus no último dia. Aquela cruz que exaltou o humilde, será a mesma cruz que irá destruir a vida do injusto. O irmão de condição humilde, externamente, ele deveria se gloriar em Deus. Já o rico, externamente, deveria se gloriar na sua insignificância. Pois o fato de ser rico, isso não vai levar ninguém a Deus.
A ideia é que a riqueza e a posição social, elas não são permanentes aqui. Que nós possamos compreender isso. E a vida humana, ela é tão breve quanto uma flor que nasce pela manhã. E ela seca ao entardecer. Especialmente lá no clima árido do Oriente Médio. Mateus capítulo 23, versículo 2 diz: quem a si mesmo se exalta será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Voltando ao texto, porque ele passará como a flor da erva. O que é a flor da erva? Logo no começo da primavera, ela cresce. E ela cresce muito bonita, muito vistosa, muito abundante. Mas ela seca depressa, quando chega o calor do verão. Por isso, frequentes vezes ela toma como emblema para enfatizar a fragilidade humana, a transitoriedade da vida, da fortuna. Isaías capítulo 40, versículo 6 ao 8, diz: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, quem hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua glória, como a flor da erva. Seca-se a erva, e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor. Mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O rico e a sua incredulidade passará completamente da terra. Apesar de todos os seus planos, suas riquezas, logo tudo isso perderá o valor e o seu brilho. Não confie-se nisso. Talvez Tiago, aprendendo com seu irmão, Jesus, ele aprendeu quando ouviu Mateus, lá em Mateus, quando diz assim: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Tudo deixará de existir, tudo. Os ricos, eles deverão entender que as riquezas são transitórias, são limitadas, pois nada disso tem valor diante do julgamento. Haverá um julgamento, irmãos. Haverá um julgamento. E aos irmãos que desejam ficarem ricos, algum irmão deseja ficar rico aqui? Aos irmãos que desejam ficarem ricos, porque não é pecado ficar rico, não é pecado desejar ser rico. Tudo vai depender das intenções do seu coração. Mas lembre-se, antes de tudo existir, Deus já era. E toda a riqueza também é dele, e nada é seu. Tudo é dele. E seja cauteloso consigo mesmo. Seja paciente. E faça uma pergunta para você mesmo. Por que eu quero ficar rico? Por que eu desejo ser rico? Se a sua resposta, que é aquela que você não consegue mascarar nem para você mesmo, lá no íntimo, no seu coração, onde está explícito diante de Deus, mas oculto aos olhos do mundo, e se aquilo que está intrínseco, se for traduzido com a frase, para gastar com os meus próprios prazeres, lembre-se, Deus deu e também Deus tomará.
É Deus quem dá e é Deus quem tira. O que nós devemos fazer, meus irmãos, diante de Deus, o que devemos fazer se um dia Deus desejar nos enriquecer, é sermos bons mordomos de tudo aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Aproveitar cada centavo para a glória de Deus, não para a nossa. Toda oportunidade, se Deus encher os meus celeiros, é para que eu sirva mais, me doe mais. Assim você fará bom proveito das suas riquezas. E se esse dia chegar, se Deus desejar isso para você, não seja um avarento. Não permita que o orgulho alcance seu coração, pois é Deus quem dá e é Deus quem tira. 1 Samuel capítulo 3, versículo 7. O Senhor empobrece e o Senhor enriquece, abaixa e também exalta. Versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Agora Tiago ele vai acrescentar a causa da perda da vida útil da flor, que é o sol que se levanta com seu ardente calor. Tiago ressalta a perda do brilho, da formosura das flores. É uma beleza externa, meus irmãos. Ela é frágil, que ela não resiste ao calor. Da mesma forma, se murchará o rico em seus caminhos. O rico perverso. No capítulo 5, a causa do declínio desses ricos aqui, não era porque eles tinham dinheiro, não. É porque eles não amavam a Deus. É porque eles eram ímpios. Eles eram arrogantes, por não temerem a Deus. E oprimir os pobres. Estes, no último dia, eles serão insignificantes. Serão como palha. E em toda a Bíblia, meus irmãos, em toda a Bíblia nós encontramos exortações aos ricos para que eles não coloquem a sua esperança nas riquezas, pois elas são passageiras. Vou citar duas. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 ao 10. Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Conclusão. A dignidade cristã, ela é imaculada e ela é eterna. Enquanto as coisas do mundo, elas são passageiras, elas são efêmeras. A dor um dia vai passar. As doenças um dia acabarão. Todo choro um dia se converterá em riso.
Glorie-se na cruz de Cristo. Aguenta firme, irmãos. Glorie-se na cruz de Cristo, ainda que a sua situação externa, a sua situação aparente não seja nada fácil. Que o seu mundo esteja de cabeça para baixo, mas se você se gloriar em Cristo, e se a sua esperança estiver em Cristo, você estará em paz. Não importa as circunstâncias, aquilo que o feriu, aquilo que o destruiu e arrancou os seus recursos, como esses irmãos aqui, que foram espalhados ao redor de toda a terra, mas eles foram espalhados com fé e crendo em Cristo. As Escrituras falam que eles foram espalhados e dispersos, pregando o nome de Jesus Cristo, não se importando com as coisas que eles perderam. E o coração deles estava firmado em Cristo. Esses são os conselhos de Tiago para esses irmãos. Que eles se gloriem naquela situação que eles estavam, porque aquilo ali vai passar. A dignidade deles estava em Cristo, em Deus, no Senhor. E que eles não se preocupassem que com os ricos, os homens corruptos, aqueles que não amam a Deus, eles terão seu lugar diante de Deus no último dia. Serão insignificantes. Eles serão insignificantes. Esses homens que foram perseguidos, essas mulheres que foram perseguidas, no último dia, a justiça irá de triunfar e serão reconhecidas diante de Deus. Carregue no corpo as marcas de Cristo e a glória da sua dignidade nele. E tenha uma dignidade firmada em sua obra, na obra que ele fez. Lembre-se disso. E isso nos basta. Amém? Vamos orar. Deus, Tu és grandioso, Tu és poderoso e soberano. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por toda a nossa condição aparente, por toda a nossa vida. O Senhor conhece cada pessoa aqui, cada coração. O Senhor conhece, meu Deus, a situação de cada um, a vida de cada um. Ó Senhor, que eles reconheçam a dignidade deles diante de Ti. Isso é o que importa, porque o Senhor cuida do resto. O Senhor é soberano e cuida das nossas vidas. Nós possamos ter essa consciência e a sabedoria e a fé para acreditar que o Senhor cuida. Obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ter nos salvado. Ó Senhor, que todas as coisas, todos os bens, tudo aquilo que existe de valor nessa terra, para nós, possa perder o valor. Quando nós olharmos para o Cristo ressurreto, o autor e consumador da nossa fé, aquele que cuida de nós em todo o tempo, em toda hora, a cada instante, a cada segundo. Nós te louvamos por isso e te agradecemos. Amém.